a gente está encarnado. E quando a gente está encarnado, André Luiz fala isso, acho que é na Evolução em Dois Mundos, não lembro qual deles. Nada é totalmente físico, nem totalmente espiritual. Porque a gente está encarnado. As coisas se influenciam e são influenciadas. Então, existe um componente genético? Claro que existe. E esse componente genético, ele é 100%? Não. Nunca é 100%. Quando eu estava fazendo a pós-graduação, eu tive uma aula em que o professor trazia os oncogenes. Os oncogenes eram os genes que já tinham sido identificados que eram causadores de câncer. E entre esses oncogenes, um deles era um oncogene para câncer de mama. E dizia lá que as mulheres que tinham aquele oncogene, 100% delas teriam câncer de mama. Tanto que eles estavam recomendando a mastectomia, a retirada da glândula mamária, mesmo em meninas adolescentes, com esse gene. Então, não tirar a mama, mas tirar a glândula, né? Isso foi preconizado por um longo tempo. A Angelina Jolie recentemente fez isso daí, né? Só que hoje a gente já sabe que não existe 100%. Que muitas das mulheres que tinham o gene não tiveram câncer de mama. E muitas mulheres que não tinham o gene tiveram o câncer de mama. Então, é mais um fator. Para que a gente tenha a manifestação de uma doença, a gente tem que ter os fatores predisponentes e os desencadeantes. E a gente nunca sabe qual que é qual. Mas às vezes a gente tem um fator predisponente espiritual. A gente já tem um comportamento pré-condicionado do nosso espírito e que tende a se repetir. O Rosano estava falando agora da questão do suicídio, que é uma coisa importante. O André fala disso também. Se você se matou com 21 anos numa vida, na outra vida, quando você tiver 21 anos, a ideia vai vir na tua cabeça. E se você não resistir e se matar, na próxima ela vem mais forte com 21 anos. Todas as vezes que você comemorar 21 anos, você vai pensar em se suicidar. Por quê? Porque existe um registro de memória perispirítica que repete aquilo lá. Às vezes, o que pode acontecer é você ter uma mudança drástica ou acontecer alguma coisa na sua vida antes dos 21 para que isso não se repita. E às vezes a gente vai achar que aquilo é uma tragédia, uma coisa muito ruim acontecendo. Então, será que uma artrite, uma artrose é genética? Sim, existe esse comportamento. E como é que a gente faz para evitar? Quem disse que a gente tem que evitar? A gente tem que tratar e conviver. Existem coisas que não são tratáveis e nunca vão ser. E existem coisas que são tratáveis e não se deseja que se trate, porque você precisa daquela doença, daquela limitação, para que você possa desempenhar aquilo que você veio para desempenhar. Quantas vezes, no nosso lar fala sobre isso, na discussão de como vai ser o seu corpo na hora que você reencarnar. Se todos nós fôssemos tão bonitos e inteligentes, e fantásticos e geniais, e que os nossos dentes brilhassem quando nós sorríssemos, o que é que cada um de nós faria das nossas vidas? Quantos de nós são o que são, somos o que somos e conquistamos o que conquistamos justamente pelas nossas limitações? E quantas vezes as dores e as dificuldades puseram um freio em atitudes equivocadas que a gente ia tomar? Quantas e quantas vezes a gente criticou alguém que fez alguma coisa errada e a gente na mesma situação repete o que nós criticamos? A gente não sabe, eu acho assim que nós temos uma visão tão míope de nós mesmos e das outras pessoas, a gente tem uma visão tão míope do que acontece nas nossas vidas, que a gente acaba caindo nessa armadilha de achar que cada doença tem uma única causa, e você faz sempre associação. Se você veio com essa doença é porque você fez tal coisa. Se você veio com essa dificuldade é porque na outra vida você fez tal coisa. Gente, não é assim que funciona. Existem assim as probabilidades, existem os exemplos que o André traz muito isso daí, de doenças que são muito úteis para determinadas situações espirituais. Mas isso não significa que você vai ter que ter aquilo daquele jeito. Agora,
Olha, eu não sei o que faço, eu acho que é algum problema kármico, porque eu estou com 85 anos e tenho uma artrose na coluna. Né? Precisa falar alguma coisa. A culpa é de você ter chegado aos 85. Outro dia eu conversando com a minha esposa, ela falou assim, eu não quero envelhecer. Eu falei, onde que eu faço o enterro? Como é que a gente vai combinar? Como é que você quer o funeral? Porque se você não quer envelhecer, você quer morrer. Não é? Então, a gente tem cada etapa da vida da gente, traz os ganhos e as perdas. E é assim, o Rossano falou uma coisa que é interessante. Eu percebi que nós vivemos de 10 em 10. A cada ciclo de 10 anos, eu tenho que me ressignificar. Isso está acontecendo comigo desde os 20. Os 30, os 40, vieram os 50. Eu estou tendo que me reinventar. A cada 10 anos eu tenho que me reinventar. Eu tenho que parar, sentar no meu deserto, parar para pensar e... Vamos lá, Décio, como é que é? Os próximos 10 anos. Perspectivas. Vamos fazer um balanço. Todo mundo faz no Réveillon, eu faço a cada 10 anos. Eu estou pior. Por quê? Porque muda. O que eu tenho, muda. E o que eu não tenho, o que eu perco também muda. Tem algumas coisas que a gente precisa reavaliar. Então, por exemplo, uma coisa que foi muito marcante para mim foi ter que usar óculos para ler. Eu nunca usei óculos. De repente eu tenho que usar óculos para ler. Meu Deus, eu vou morrer. Esse é o primeiro sinal. Não é? Para as mulheres não é o óculos, porque elas se recusam a botar. Elas continuam, elas ficam analfabetas, que não conseguem mais ler. Mas elas não põem óculos. E a minha esposa resolveu esse problema usando o meu. Não é? Aliás, ela fica escolhendo o modelo, porque ela pode pôr e não ficar ruim, quando ela põe o meu óculos. Mas aí vem a menopausa, vem o climatério. E o climatério grita na orelha dela. Você vai morrer sim. Você chegou numa nova etapa da sua vida. Então, o que a gente tem que fazer diante disso? A gente tem que se reinventar. A gente tem que reavaliar as nossas possibilidades. Porque se por um lado você não vai poder mais ter filho, por outro lado você ganhou tanta experiência na tua vida que você vai poder fazer coisas que você não poderia fazer com 20 anos. Aliás, eu não sei se vocês vão concordar comigo. Ei, idade chata, 20 anos. Eu sou muito mais feliz hoje do que eu era aos 20 anos, mas infinitamente mais feliz, mesmo que toda vez que eu levante de manhã eu precise de... Ai. Dói aqui, dói ali, ponho óculos, não é? Aí eu dou risada das minhas dificuldades atualmente, não é? Aí eu estou lá, faço exercício, estou tentando dar uma vida nova, porque eu sigo aquela máxima do Chico: cuide do seu corpo como se fosse eterno e da sua alma como se fosse terminar amanhã. Porque a gente faz exatamente o contrário. Não, eu vou encarnar na próxima, eu resolvo isso. Tudo a gente deixa para a próxima. Não é? Então, se veio a artrose, é para te ensinar a paciência, a resignação. Se veio a dificuldade para ler, a presbiopia, é para você se lembrar que alguns detalhes fazem diferença na sua vida. Não é? Se veio a dor, uma dor crônica, uma doença degenerativa, é para te ensinar a ter a resistência, a paciência. Não é? É isso. Então, eu não sou reumatologista, mas eu vou dizer para vocês, as pessoas mais doces que eu conheci na minha vida são as pessoas que têm artrite reumatoide. Aquelas pessoas que sentiram dor a vida inteira e ela chega lá com um sorriso no rosto para falar com você. Eu tinha uma paciente em Itanhaém que ela tinha artrite reumatoide juvenil, ela ficou com 1,5 m, corpo todo distorcido, uma dor imensa para fazer qualquer coisa, tomar um copo d'água para ela, uma penitência. E todos os dias que ela ia lá me consultar, ela chegava sorrindo. Ela me abraçava. Era um exemplo. Então eu vou contar uma coisa que eu acho que fecha essa pergunta, que é o seguinte: uma certa vez, eu estava cuidando de uma paciente que tinha 20 e poucos anos e câncer de pâncreas. É raro, raríssimo. E ela chamava muita atenção porque, apesar de muito jovem, ela era muito bem-humorada. Todos os pacientes com câncer de pâncreas que eu conheci eram mal-humorados. Aliás, a gente tinha essa brincadeira lá entre nós residentes. Tinha um porteiro lá no hospital que era mal-humorado toda a vida. Todo dia a gente falava bom dia, ele olhava para o outro lado. Boa noite, ele olhava para o outro lado.
Aí um dia a gente brincou, que doença você acha que esse cara vai morrer? Ixi, câncer de pâncreas. Mal-humorado assim, pois ele morreu de câncer de pâncreas, né? A gente até ficou preocupado. Não foi praga, era só uma brincadeira. Ele não precisava ter levado a sério. Mas foi. Mas essa menina era toda... Não lembro. Se fui eu, esqueci. Aí essa menina era o oposto, bem-humorada, sabe? E a mãe desesperada. A mãe chorava todos os dias. E todo mundo se compadeceu da situação. E mais, todo mundo gostava dela. Porque ela era uma pessoa diferenciada. Pois nós fomos para a cirurgia e não teve jeito. A cirurgia não fez nada. Ela tinha um câncer muito avançado e não tinha mais o que fazer. E eu lembro que eu fui passar a visita, ela estava internada na UTI, entubada. E ela já estava acordada. E com o tubo na garganta, para respirar, eles iam estubar, estavam esperando para ver se ela ia suportar ficar sozinha respirando. Quando eu cheguei perto da cama para vê-la, ela sorriu para mim. Com o tubo na garganta, no pós-operatório de cirurgia de câncer de pâncreas. E ela sabia que não tinha dado certo. Ela sorriu para mim. Eu tive que ir no banheiro chorar. E vou te dizer, o que eu aprendi com aquela menina? Quando às vezes a gente olha e fala, nossa, esse aí, olha a coitada situação dele. Esse daí deve ter feito poucas e boas na outra encarnação. Você não. Sabe qual é a diferença entre eu e aquela menina que sorriu? É que eu preciso talvez de umas 50 encarnações para poder passar pelo que ela está passando. Eu não tenho condições de passar pela dor que ela está passando. Por isso que diz que Deus dá o frio conforme o cobertor. Talvez, em muitas encarnações, em que meu espírito evolua muito, eu possa nascer com uma paralisia cerebral. Eu possa nascer com uma alteração neuroendocrinológica, com uma doença reumatológica crônica, degenerativa. Talvez eu precise de muito mais para ser capaz de suportar esse tipo de evolução, esse tipo de prova. E quando eu olho para essas pessoas, hoje, eu olho para pessoas que são diferentes de mim, mas no bom sentido, não no mau sentido. Isso é uma coisa que fez uma diferença muito grande para mim e com certeza faz para alguém aqui que tem algum parente que tem essa dificuldade e já ouviu de alguém do espiritismo, ele está pagando, porque na outra encarnação foi assassino, porque na outra encarnação fez isso, porque... E você não. Você nunca foi assassino. Você nunca fez nada errado. Eu pedi uma vez para o Dr. Bezerra me dizer quais tinham sido as minhas encarnações no passado, e ele me mandou a resposta assim: o que você precisa saber do seu passado é que te colocou onde você está hoje. E anos depois, na verdade 10 anos depois, por conta de uma experiência bem difícil que eu passei, na primeira reunião mediúnica que eu entrei do centro que eu estou hoje, não é, vieram os espíritos que estavam ligados a mim pelo ódio. E aí lá, só nessa primeira reunião mediúnica, eu descobri que eu tinha matado, que eu tinha estuprado, que eu tinha vilipendiado a vida de um monte de gente. Né? Em muitas encarnações, não foi em uma. Desde 1300 que eu estou nessa lida, de desgraçar a vida dos outros. O que é que tem de bonito nisso? Fala para mim. Então, se eu tenho algum mérito, e eu devo ter, porque ele me colocou onde eu estou hoje, o mérito é: trabalha, meu filho, para limpar a sujeira que você fez no passado. Né? E ele me botou numa situação confortabilíssima. Ele me deu uma mãe e um pai amorosos. Ele me deu a oportunidade de estudar. Ele me deu a chance de ser médico. Ele me apresentou a doutora Marlene. Ele me colocou dentro do movimento espírita. Vai chegar uma hora que eu posso escolher nascer com uma artrite reumatoide, nascer com uma doença reumatológica, uma doença degenerativa, ou com uma alteração mais grave, para poder resolver alguma pendenga que eu devo ter. Eu devo ter todas elas. Não é? Mas eu sei que eu não suportaria isso hoje. Eu sei que eu não aguentaria isso hoje. Então, diante das provas que a vida te dá, não pensa no karma. Não pensa que você está pagando nada. Pensa que você está ganhando. Você está ganhando a oportunidade de aprender, você está ganhando a oportunidade de crescer, você está ganhando a oportunidade de encher mais uns 2 ou 3 copinhos. Vamos usar isso a nosso favor. Né? E com certeza nós vamos sair
desta melhor do que a anterior. Gente, a versão 2016 de vocês é a melhor da história da sua existência. A gente só vai para frente e não vai para trás. Então, se você acha que você já não é grande coisa agora, imagina antes. É melhor não saber. Melhor não saber.